Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Mário e estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre a gramática, certo? E o nosso tema hoje é gramática. Como estudar e por que estudar? Porque ela é a primeira das disciplinas e por que, mais ainda, nós teimamos tanto e evitamos estudá-la, certo? É o que nós notamos aqui no Instituto. Eu digo isso porque nós notamos. Até porque nós fazemos muitos apelos pelo estudo dessa arte, por começar por essa arte, e nós vemos que muitas vezes é infrutífero ou muitas vezes o pessoal hesita um pouco, achando que, tendo a impressão que já estudou. E de fato já estudou alguma coisa na escola. Todos nós estivemos na escola e fomos obrigados a estudar uma matéria chamada português. Não era uma matéria chamada gramática, mas estudamos regras de português. E aí o pessoal, claro, então, naturalmente, hesita pensando, bom, eu já estudei isso, então não vou perder mais meu tempo. Tempo é dinheiro, ou pelo menos é a substância da vida, ou é algo que não se deve desperdiçar, com o qual ninguém vai discordar. Nem nós aqui, estamos longe disso. Mas é justamente por isso que nós fazemos tantas vezes o apelo pela gramática, porque o que nós estudamos na escola é uma parte, mas está longe de ser tudo. E é isso que nós vamos ver aqui. Este vídeo é justamente para nós mostrarmos, não foi visto tudo. Aquilo que foi visto, em muitos casos, é o que nós notamos também, foi mal assimilado e foi mal exercitado na escola, não ficou, justamente porque não ficou gravado, não ficou na memória, não ficou no hábito das pessoas. Até nós vemos problemas de ortografia, muitas vezes, problemas na fala, problemas de concordância, né? Muito comum. Até existem vícios que no Brasil estão consagrados, como, por exemplo, não conjugar o plural. Nós podemos ver isso o tempo todo e cada vez mais, quanto mais esses vícios ficam consagrados, mais se torna estranho quando alguém não fala de modo vicioso ou até não escreve de modo vicioso. Então as pessoas começam a estranhar quando alguém fala muito corretamente, acha, pô, esse cara aqui está querendo aparecer. E isso aí já é um dilema para quem começa um estudo mais sério. A pessoa acaba ficando, assim, numa encruzilhada. Eu falo corretamente com as pessoas do meu convívio, do dia a dia, ou falo assim, porque é o certo, porque é a regra, digamos assim, é a norma, e aí já se adicionou um culto ali, que é um tanto, é uma espécie de pegadinha, quando nós começamos a chamar de norma culta, na verdade é apenas a norma, seria o mais correto. Esse adjetivo é um tanto capcioso, tá? Mas a pessoa que começa a estudar e começa a realmente adquirir o hábito da fala mais correta, da escrita mais correta, isso aí é só uma parte da gramática, como nós vamos frisar aqui, e já frisamos algumas vezes, a pessoa começa a ver que os seus interlocutores começam a ficar meio desconfiados, começam a ficar com uma cara de suspeita, assim, por que esse cara está falando assim comigo, ele está falando na minha linguagem? Então tem toda uma questão social, de adaptação, né? E nós nos sentimos um tanto desconectados quando começamos a falar corretamente. Isso já é um dilema, é outro dilema, certo? E demora um tempo. Como é que se vence esse dilema? Bom, demora um tempo, mas nós mesmos realmente começamos a falar de um modo esquisito quando nós começamos a falar corretamente,
se vocês observarem bem. Pelo menos é uma tendência. Então a pessoa começa a falar de um modo mais entojadinho, um pouquinho, né, nariz empinado, essas coisas assim, e os outros notam. Mas se nós conseguirmos falar de uma forma um pouco mais, eu estou falando de tom de voz aqui, tá, pessoal? Começamos a usar um tom de voz um pouco mais natural, um pouco desses dilemas começam a se dissolver, o outro nem nota. Já a partir de determinado momento que nós estamos falando com a norma culta, ou escrevendo também. Porque na escrita nós também podemos começar a soar pomposos demais, isso é uma grande tendência no Brasil. É a pessoa começar a escrever com correção, começar a ler obras da literatura e entrar em contato com um estilo mais trabalhado, e aí começar a soar pomposo, achando que aquilo ali é estilo. Esse é o primeiro vício que acontece. Também é natural, tá? Só que deve ser corrigido, tá? Nós começamos a falar de modo pomposo, assim nós escrever, desculpa, né? Às vezes até falar, mas acontece mais na escrita essa coisa da pomposidade, e nós temos que diminuir, baixar a bola também, que não é assim. Não é só começar a usar umas palavras mais complicadas, uma sintaxe mais complicada também. E agora eu sou um escritor da língua. Não é assim que funciona, tá? É preciso sempre achar um meio termo, pois qual é a função principal da linguagem? Nós nos fazemos entender. Quem? A pessoa lá do passado, nós temos que impressionar Machado de Assis? Não dá mais para fazer isso. Nós temos que impressionar os críticos literários do futuro, então nós nem sabemos como vão ser, o que eles vão pensar. Então o que? Nós temos que nos comunicar, o pessoal é o nosso termo. Ao mesmo tempo, nós não temos que nos comunicar no nível mais baixo da cultura, da baixa cultura. Também não é isso. Então nós temos que achar esse meio termo entre o pomposo e o aviltante e o escroto, digamos assim. Certo? Então, isso é uma das coisas, tá? Isso é um dos dilemas, como nós vamos nos comunicar com as pessoas a partir do momento que nós começamos a usar as regras, etc. Tá? Por outro lado, algumas pessoas, elas notam que que elas possuem então esse conhecimento de gramática e já começam a se taxar de analfabetas funcionais. Tá? E aqui no Instituto nós desencorajamos muito esse uso desse termo nas pessoas leigas, porque, olha, de um lado, de que adianta? De que te adianta saber que tu és um analfabeto funcional? Tá? Bom, adianta até o ponto em que, a partir disso, tu vai estudar gramática para deixar de ser. Aí tudo bem, beleza. Agora a pessoa fica ali, meu Deus, sou analfabeto funcional, o que eu faço? Não tem saída. Vai ser muito difícil. Bom, daí já não está mais ajudando. Tá? E esse termo é um termo técnico baseado em certas pesquisas, em certos padrões de medida que nós aqui não nos interessa usar. Certo? Aqui no Instituto nós não usamos isso aí, nós temos. Todo mundo aqui no Brasil, isso é quase um consenso, tem que estudar gramática, porque aqui o nível gramatical do povo é muito baixo, tá? No geral. Então, é isso. E nas artes liberais, que é o currículo que nós propomos aqui como um currículo ideal, que nós devemos seguir e almejar dominar, a gramática é a base de tudo, sempre foi enfatizada como a base de tudo. Tá? Como base de tudo, isso é muito vago. Não, é isso. Tá? Porque tem aqui diante de mim Didascalia com Hugo de São Vítor, tá? Sobre a arte de ler. É o subtítulo. Tá? E para o Hugo de São Vítor e para os antigos, era isso. Tá? Os estudos dependiam da arte de ler.
e a arte de ler dependia, em primeiro lugar, da gramática. Tá? Todos os voos retóricos de argumentos, de persuasão, de o uso do patos, da emoção, o uso dos artifícios de retórica, e depois na dialética, as regras do debate dialético, tudo isso maravilhoso. Quanto mais nós dominarmos isso, melhor nós vamos pensar, melhor nós vamos nos comunicar também, certo? Mas não é possível sem a arte de ler, que está contida em germe e principalmente na arte da gramática, tá? E é isso que nós temos que aprender na gramática. Só que nós vamos ver que ler em gramática era, né, na gramática do Trivium, era algo muito mais amplo, certo? Começava onde? Já vamos ver aqui nas palavras do próprio Hugo de São Vítor, mas começava onde? Na letra, né? Havia o estudo inicial das letras, um segundo estudo das sílabas, um terceiro estudo das palavras, aí finalmente, muitas vezes nós pulamos direto para as palavras, tá? Hoje em dia é assim, a parte das letras fica confinada à alfabetização e depois não sei mais nada, não se aprende, por exemplo, prosódia poética para leitura proveitosa de poesia, certo? Nem a boa entonação das sílabas e das palavras enquanto compostas de sílabas, certo? E tendo uma sílaba tônica, sílabas átonas e os diversos acidentes aqui as sílabas estão sujeitas, não é? Certo? Não se tem mais nada disso, pula direto assim, aprendeu a escrever ali, mais ou menos, né? Depois nós vamos ver diversos buracos esse aprender a escrever. Então vamos para as palavras, isso aqui significa aquilo ali, que significa aquele outro, tal, mas fica uma lacuna, né? Então a grande lacuna inicial, em geral, está nesse estudo da fonética e da ortografia, certo? Mas aí se passa para a palavra e ainda depois para a oração. É assim que o São Vítor divide. Nós podemos ir além, falar de parágrafos e de texto, como uma unidade tão fechada de sentido, certo? Mas nós podemos também fazer essa progressão. Letra, sílaba, palavra, e a palavra é que começa a comportar a dimensão do significado, e depois oração, que é um significado ainda maior, completo. Uma palavra tem um significado, mas em si mesma, isolada, a palavra não pode significar nada preciso. Isso é uma coisa que quem estuda gramática, lógica, percebe. Talvez hoje em dia não se perceba mais. Se eu digo casa, simplesmente, vocês vão pensar numa casa. Beleza. Mas isso não quer dizer nada. A palavra casa aqui não quer dizer nada, porque ela só pode querer dizer algo específico quando unida a outras palavras que formem uma oração. Porque a casa pode ser tomada num sentido figurado, por exemplo, tá? Pode significar outras coisas que não só a casa onde mora uma família. Tem outros significados. Se vocês olharem, consultarem no dicionário, qualquer palavra que vocês colocarem lá vai aparecer mais de um significado. E como é que nós descobrimos em qual significado está usado? Quando está junto com as outras palavras. E formando uma oração, e formando mais de uma oração. Um parágrafo inteiro geralmente é necessário para que nós entendamos. Aqui o sentido da palavra é esse. Tá? Então esse é o estudo da gramática. E há vários andares aí que o estudo da gramática na escola não contempla, né? Ou poderia contemplar, mas não é explorado. Esses andares de significado e de som, significado, essa relação, não é explorado como poderia ser. Por quê? Porque boa parte da doutrina gramatical ficou para trás. Ficou para trás. Ficou lá para aquele pessoal da Idade Média, que era obscurantista, ou lá para o pessoal da Renascença, que era meio... o pessoal meio... aquilo ali era
muito alto intelectualmente, nós não precisamos disso mais hoje em dia, os caras ficam viajando na maionese, ficam estudando latim, não precisa disso, ficam estudando grego, para quê? Né? Hoje em dia, então, ao longo do tempo, esse estudo de gramática foi perdendo camadas, escamas hoje em dia ele é um esqueleto, é só um esqueleto, certo? Do que já foi, digamos assim, um animal vivo na sua plenitude de vida, certo? Vamos ver aqui então o que diz o São Pintura a respeito da gramática, para vocês terem uma ideia de como isso aqui é mais profundo, tá? E por que é aí que vocês devem começar, principalmente se estão perdidos, principalmente se vocês se sentem analfabetos funcionais, se vocês entrarem em contato com esse conceito e se autodiagnosticaram assim, onde está a solução? Está na gramática. Estão confusos, né? Vocês veem o mundo lá fora, as diversas opiniões, as diversas narrativas que existem, a guerra de narrativas, fica difícil se encontrar nesse labirinto, e realmente é difícil, né? Porque há muita mentira, há muita meia-verdade, etc. Como que eu vou fazer para me encontrar nisso aí? E esse é o mundo que nós vivemos. Sobre a gramática. Que bom que vocês perguntaram. Sobre a gramática. E aí diz o de São Vitor. A gramática é dividida em letra, sílaba, palavra e oração, como eu havia dito. Ou de outro modo, a gramática é dividida em letras, isto é, aquilo que se escreve, e em sons, isto é, aquilo que se pronuncia. Tá? São divisões da gramática, todas elas válidas em determinado andar da gramática. Como eu disse, há vários andares do significado. Ou ainda, a gramática é dividida em nome, verbo, particípio, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, palavra articulada, letra, sílaba, pé, métrico, certo? Aquilo que eu falei da prosódia, da poesia. Acentos, pontuação, sinais gráficos, ortografia, analogia, etimologia, glosas, comparações, barbarismo, solecismo, vícios, metaplasmos, figuras retóricas, tropos, prosas, métrica, fábulas e histórias. Certo? Nossa, é para ficar até um pouco exausto de ler tudo isso aqui, certo? Mas nada disso é algo que esteja para além das forças de qualquer pessoa, né? Ou da pessoa comum. Nada disso. Alguém pode dizer, as alturas da lógica, quando começa a falar de física, metafísica, essas coisas que são ciências, que são partes da filosofia, tudo bem. Pode ser que a partir daí seja requerido um certo QI ou coisa assim, que nem todos vão ter para alcançar, certo? É debatível, inclusive isso, tá? Mas a gramática pode ser para todo mundo, tá? Inclusive essa visão moderna, tanto que ela faz parte do currículo que é dado universalmente na escola a todo mundo, só que é uma gramática simplificada, empobrecida. Nós estamos vendo aqui. Tá? Então ele fala assim, olha, é dividida em sílaba, letra, né, como S, A, P, Q, depois sílaba como K, C, Si, certo? Com, e assim vai, certo? E depois é dividida entre aquilo que se escreve e aquilo que se pronuncia, uma outra divisão. Então, a fala é aquilo que se pronuncia, como eu estou falando aqui para vocês. Se eu estivesse escrevendo e postando no Instagram, seria por escrito. Né? Aí seria aquilo que se escreve. Outra subdivisão. E ainda uma terceira subdivisão. É dividida em nome, verbo, particípio, pronome, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Isso aqui é uma divisão da gramática. Chama-se partes da oração. Modernamente se chama de
morfologia. Hã? Depois, palavra articulada, letra, sílaba, pé, acentos, pontuação, sinais gráficos, ortografia. Bom, essa aqui é a parte da fonética, ortografia, prosódia. Uma outra parte, a parte que estuda a parte material, a gramática. Essa que é realmente, hoje em dia, um tanto desprezada, e é por isso que as pessoas se sentem tão inseguras ao falarem e ao escreverem, e a partir daí se sentem inseguras ao pensarem. Tá? Porque um defeito no começo, naquilo que é a origem dos estudos, vai acarretar grandes, pode ser um pequeno defeito, mas em geral nós vemos grandes defeitos hoje em dia. Né? Mas um defeito na origem gera um grande problema lá na frente, nas consequências, certo? Depois nós temos ainda analogia, etimologia, glosa. Né? Isso aí já... Analogia é o uso das palavras, como assim, sinonímia, antonímia, né? Antônimos, sinônimos, essas coisas. Etimologia, origem das palavras, se uma palavra veio de outra ou não, ou de qual veio, se veio de outra língua, se foi importada, se tem origem numa língua anterior. Né? Glosas, comentários, tá? Comentários aos textos. E aqui nós já entramos num terceiro, né, departamento das glosas, que é o departamento do estudo já dos textos. Quais textos? Nós sempre enfatizamos aqui, os textos da grande literatura. É lá, Homero, Hesíodo, Virgílio, Ovídio, Catulo, todos esses grandes poetas, não só latinos e gregos, é claro, pois Camões, nosso Camões, certo? Fernando Pessoa, todos esses caras aí, Antero de Quental e diversos escritores, Machado de Assis, Leo Barreto. Então, a glosa é aqueles comentários que se faz principalmente aos poetas, mas também a alguns prosadores que são mais difíceis, estão mais distantes no tempo a nós. Né? Com comparações também, barbarismo. E aqui nós temos um quarto estudo, que é o estudo dos erros gramaticais. Barbarismo, certo? Forma de falar errada. Certo? Solecismo, que é um erro de sintaxe. Vícios de escrita. Metaplasmo é transposição de letras dentro de uma palavra, ou corte de letras, sílabas numa palavra. Como hoje em dia é tão comum nós dizermos tá ao invés de está. Né? Isso é um metaplasmo, que pode até ser vicioso, muitas vezes é. Mas tecnicamente é um metaplasmo. Pode ser um vício. Figuras de retórica, isso aqui já é parte controversa, né? As figuras, uns dizem que são parte da retórica, outros dizem que é da gramática. Tropos, também são certos tipos de figuras aí mais gramaticais, de inversão, colocar o verbo antes, colocar o sujeito depois, o nome depois, várias coisas, né? Métrica, parte da poesia, fábulas e histórias, certo? Aí termina o Provo de São Vítor. Fábulas e histórias é isso. É o estudo dos poetas e o estudo interpretativo, especial nas passagens mais obscuras dos poetas, mas o estudo dos mitos, o estudo da fábula que ele está contando, que tipo de fábula ele está contando, qual é o gênero literário também se estuda, certo? E a história, como se desenvolve a história, como o autor subdividiu a história, como ele contou, ele começou no meio, voltou para o início, foi para o fim, como os épicos fazem, ele começou no fim e voltou para o início. Como é contada a história, quem são os personagens, como os personagens se relacionam, certo? É todo um vasto campo da crítica literária, que não é só dizer, esse poeta é bom, aquele é ruim. Não. É dizer porque este é bom e porque aquele é ruim, porque este é um clássico e deve ser lido por todos, e porque este aqui não é tão digno, só pode ser lido depois que se lerem os clássicos. E, se quiser
Tá? Então existe a gradação dos poetas, dos prosadores, tudo isso ainda é gramática. Muita parte dessa gramática, como vocês podem ver, ficou de fora da escola. Uma parte dela virou a tal da literatura, né? A cadeira de literatura, classe de literatura, que eu, francamente, quando estava na escola, pouquíssimo li de literatura. Muito ouvi falar de escolas, de estilos, de características, mas muito pouco eu li da própria literatura e, menos ainda, li com a ajuda do professor que soubesse ler e me ajudar nas dificuldades. E é isso que se faz da gramática, que o professor de gramática faz. Certo? Fazer isso é impossível, está muito longe das nossas capacidades hoje em dia. Eu acho que é um estudo que alguém que dispõe de 2 ou 3 anos, tendo 1 horinha para estudar por dia, então 2 ou 3 anos no máximo, pode fazer a contento. É um estudo que pode continuar pelo resto da vida, porque ler literatura é atividade para a vida toda, de uma pessoa de bem, na minha opinião, certo? Então, conhecendo a gramática, tu vais poder ler com proveito quase todos os prosadores, quase todos os poetas, entendendo-os, certo? E aí depois é só ler e aumentar o conhecimento dessa literatura, certo? E com isso, o conhecimento da escrita, o conhecimento da fala, do estilo, do modo de dizer mais elegante, apelativo, ou mais sucinto, ou mais elaborado, certo? O estilo varia. Há bons estilos de vários tipos. Tá? Nós vamos aprender a apreciar todos e a forjar o nosso próprio, também pela gramática. Tá? Então, 2 ou 3 anos se faz isso aí. E se aprende a ler. Tá? E a escrever, obviamente, mas a ler. A partir daí, nós somos pessoas letradas. Tá? E para que serve isso? Eu volto àquilo que eu vinha dizendo antes. Nós vemos por aí muitas opiniões. Nós vemos por aí, e eu até escrevi um texto no Instagram esses dias falando sobre isso. É onde eu dizia, a nossa capacidade de formular opiniões é inversamente proporcional ao nosso conhecimento de gramática. Então, quanto menos conhecimento de gramática nós temos, mais opiniões nós formulamos. Quanto mais conhecimento de gramática nós temos, menos opiniões nós formulamos. Ah, mas é bom estar cheio de opiniões. Não, não é bom. É bom deter o conhecimento mais próximo possível da certeza. E, quando possível, a certeza. Certo? Então, multiplicar as opiniões é uma forma de entrar em um estado psicológico de dúvida, depois paranoia e depois ansiedade e todas essas coisas. Né? Uma forma de combater isso, pelo menos a forma mais intelectual e natural, é aprender a ler. E aprendendo a ler, nós conseguimos julgar as opiniões. Esse cara que veio com uma opinião do nada, onde está o embasamento dele, onde é que ele viu que é assim, onde é que ele não viu. Nós temos a calma para avaliar as opiniões. Se nós formos letrados, soubermos ler. Agora, ao contrário, se nós não somos letrados, todas as opiniões caem sobre nós como se fossem bombas, explodem no nosso colo e nós não sabemos o que fazer com elas. Então, ou nós acatamos ou rejeitamos de forma irracional. E quanto mais elas forem se acumulando, essas opiniões acatadas ou rejeitadas de forma irracional, mais doidos nós acabamos ficando. Não há outro termo. Certo? Então, é o que eu digo. A arte da gramática é um antídoto contra essa loucura de tipo intelectual. Para mim, é o melhor antídoto. E é a base, como nós voltamos lá no começo, como nós falamos lá no começo, para progredir nos estudos. Aí, se a pessoa quiser ir para retórica e dar uma ênfase na retórica, eu sou aqui
tenho aspirações políticas, sou advogado, sou não sei o que, preciso de retórica. Pode dar uma ênfase na retórica. Não, eu sou mais pelo lado da ciência, gosto de estudar as ciências, ou uma ciência particular, não dá para estudar todas. Fico pro lado da lógica e da dialética. Idealmente estudo as duas coisas. O homem completo, no sentido da leitura e do pensamento, é o homem que domina as três artes do trivium, a contento, certo? Mas nós podemos dar ênfase especial em uma ou todas. Não é? Isso muitas vezes acontece, certo? Então é isso. Tá? O modo de estudar é esse, é estudando esses aspectos. Nós vemos aqui o Hugo elencar. E ainda há outros. Ele não fala da sintaxe, não era ainda uma parte da gramática que estivesse muito clara na época dele. E há motivos para isso, por causa que no latim a sintaxe é vista de um modo diferente. Tá? Não é que ele não estudasse isso, mas não estava bem clara essa região ainda da gramática. Aí como fazer isso? É isso aqui. Por meio de livro, eu recomendo aqui a Confraria de Artes Liberais. Nós organizamos esse estudo de gramática e damos uma ênfase muito grande nele, porque, como eu expliquei aqui, ele é a origem, né, ele é a solução para os nossos problemas. Pelo menos é um meio caminho andado para a solução dos nossos problemas. Depois nós podemos pensar em outras soluções, mas sem essa aqui, no campo intelectual, no Brasil, eu não vejo como um estudante, ou mesmo uma pessoa normal, que tenha sua profissão normal do dia a dia, assim, possa manter a sanidade em meio a tantas opiniões, em tanto falatório, tantas novidades que surgem nos feeds aí da vida, das redes sociais também. E na mídia, não sabemos os seus problemas também. Para navegar isso aí, então, é a gramática. Esse é o barco seguro, certo? Espero que tenha ficado claro aí. Se você gostou, curte e compartilhe. Deixa aí dúvidas. Quero saber de autores, podemos indicar. Mas o melhor é estudar com professores vivos que já dominaram essa arte, não é? Que posso passar a vocês, são estudantes de hoje, aquilo que está nos livros. Quem quer ir direto a um Hugo de São Vítor ou a um Hélio Donato, esses gramáticos antigos, Dionísio da Traça, vai ter as dificuldades inerentes de transpor esse vasto período de tempo que nos separa. O professor já fez o caminho, facilita muitas coisas. Por isso, recomendamos a Confraria de Artes Liberais. Mas o estudo da gramática é inevitável, certo? Então nos vemos numa próxima. Até lá.